Este é o recurso mais escasso que nós temos e que nós vivemos na nossa vida atual, de forma especial por causa das redes sociais e por causa da inteligência artificial. Então, se você quer ter cada vez mais desse recurso que já está escasso na maioria das pessoas, continue assistindo esse vídeo, tá bom? Que esse recurso, na verdade, é o nosso tempo e a nossa atenção. Então, eu sou Thaís e aqui eu falo sobre produtividade, autoconhecimento, livros, rotina e outras cositas mais. Então, se você gosta desses assuntos, já me segue aqui para não perder nenhum vídeo. Então, nós temos percebido que cada vez mais as pessoas correm atrás de dinheiro, por exemplo, correm atrás de poder, correm atrás de conquistas, de várias coisas, de várias realidades que são boas, que são lícitas até certo ponto e que nos fazem sim viver melhor a nossa vida aqui na Terra. Ninguém vai negar que ter dinheiro é bom para que a gente não tenha tantas preocupações diante de o que é que eu vou comer amanhã, onde é que eu vou morar ou algo assim. Claro que é muito importante, só que não é a coisa mais importante. E eu acho que se você tem um pouquinho mais de dinheiro, você já percebeu isso, certo? Muitas vezes o que nos deixa mais angustiados é a nossa falta de foco e de atenção diante das realidades que são mais importantes na vida. Tem um livro chamado Um Dia que Vale a Pena Viver, que fala exatamente do dia da nossa morte, né? Qual é um dia que vale a pena viver? É o dia da nossa morte, porque de fato nós que somos católicos, somos cristãos, acreditamos que nesse dia é o dia que a gente vai direto para Deus, né? Se realmente a gente conseguiu viver bem a nossa vida. E a maioria das pessoas que estavam vivendo o dia da sua morte, ou seja, que estavam nos hospitais, vivendo doenças terminais, perceberam que aquilo que elas mais tinham se arrependido de não ter vivido foi de ter passado mais tempo com as pessoas que elas amavam. Ou seja, o tempo é o que há de mais escasso na nossa vida, é o que há de mais escasso na vida de qualquer pessoa, porque o nosso tempo um dia vai acabar. Enquanto o dinheiro, a gente pode fazer dinheiro, aí depois perder dinheiro, aí gastar dinheiro, ganhar dinheiro. Enfim, não é tão fácil fazer dinheiro, mas no momento que você aprende a fazer, acaba dando certo, entendeu? Então, o dinheiro não é correlacionado ao tempo, principalmente hoje no tempo da internet, em que eu posso estar gravando um vídeo aqui pra você e daqui a 1 ano, 2 anos você tá vendo esse vídeo e eu coloco um produto aqui embaixo para você comprar e aí você vai e compra o produto. Ou seja, é uma coisa que é escalável. Você consegue escalar muito mais o dinheiro do que o seu tempo. É por isso que cada vez mais as pessoas estão vindo na internet para tentar escalar o seu conhecimento de maneira que o seu dinheiro não fique tão atrelado ao seu tempo. É exatamente o sonho de qualquer pessoa, né? Gravar um vídeo aqui e colocar um link e as pessoas vão comprar ao longo dos anos esse produto que você colocou aqui. Só que o que acontece? O tempo não. O tempo é escasso. A gente não tem como retornar o nosso tempo. É por isso que tantos pais de família acabam escolhendo viver outros tipos de trabalho, como trabalho aqui na internet, porque sabem que aquele 1 ano da minha filha, do meu filho, aqueles 2 anos do meu filho, eu nunca mais vai voltar. Meu filho nunca mais vai ter 2 anos de novo para eu aproveitar o tempo com ele, de quando meu filho tinha 2 anos e construir memórias e construir relacionamento com ele. Ele vai crescer e o tempo vai passar. E se eu não construir esse relacionamento agora, talvez mais tarde seja tarde demais. Então, assim, a gente não tem como saber quando a gente vai morrer também, quando o nosso tempo vai se acabar. Ainda que a gente viva 80, 90 anos, se a gente não viveu bem esses anos que a gente viveu, a gente vai se arrepender no fim da nossa vida de não ter gastado o nosso tempo, de não ter gastado as nossas horas da forma mais sábia que a gente poderia. Então, assim, o recurso mais escasso que nós temos é o nosso tempo, porque a gente nem sabe quanto a gente tem de tempo. E hoje em dia, cada vez mais com as redes sociais e com a inteligência artificial, a gente tem se utilizado cada vez pior do nosso tempo e isso tem afetado a nossa atenção às coisas que são mais importantes na vida. E é por isso que eu trago essa questão dupla do tempo e da atenção. Então, assim, antes a gente vivia o nosso tempo e a gente tinha poucas possibilidades do que fazer com o nosso tempo. Ou a gente trabalhava, ou a gente estudava, ou a gente ficava com as pessoas que a gente amava. Eram menos possibilidades. Hoje a gente tem infinitas possibilidades mais por causa da internet, das redes sociais e ainda ficou ainda maior por causa da inteligência artificial. A gente tem a possibilidade de aprender, de perguntar, de saber, de conversar, de fazer tudo com a inteligência artificial, se a gente quiser, mas isso está afetando a nossa atenção e a nossa memória. A gente está ficando cada vez mais burro, entende o que eu estou falando? Exatamente porque a gente está escolhendo utilizar a inteligência artificial muito mais e a gente está ficando mais desatento às coisas que realmente importam.
tá ficando mais desfocado. Porque o foco, você ter capacidade de passar 1 hora lendo um livro, é uma coisa que tá cada vez, tá praticamente extinta hoje em dia, né? Para e pensa, qual foi a última vez que você conseguiu passar 1 hora corrida lendo um livro, sem pegar o celular em nenhum momento, sem se distrair em nenhum momento, sem sair andando pela casa, sem conversar, parar para conversar com alguém? Você consegue lembrar a última vez que você fez isso? Acho que não, né? Então, isso é um recurso que está cada vez mais se extinguindo, porque a gente está se utilizando mal do nosso tempo e isso está fazendo com que a gente perca cada vez mais o nosso foco e a nossa atenção. Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos de coisas que eu fui fazendo quando eu me percebi disso e quando eu decidi me utilizar melhor do meu tempo. Gastar o meu tempo da melhor forma que eu podia, né? Como fala São José Maria Escrivá, faz o que deves e está no que fazes. Então, eu vivia essa dimensão do mito da multitarefa. Eu ficava querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E percebia que no fim do dia eu só me sentia mais exausta, mais cansada e mais frustrada, porque eu não tinha vivido bem nada daquilo que eu fiz. E aí eu comecei a tentar pensar. Eu vou tentar fazer como os incas, os maias e os astecas faziam. Eu vou tentar fazer uma coisa de cada vez. Eu não vou ficar perguntando para a IA uma coisa enquanto eu assisto uma aula, enquanto eu anoto no caderno, enquanto... Não vou fazer isso. Eu vou tentar fazer uma coisa de cada vez, ou seja, eu vou pegar um livro e vou ficar lendo esse livro por 1 hora seguida. Depois eu vou pegar uma aula e vou ficar assistindo essa aula com atenção e com foco por 1 hora seguida. Depois eu vou pegar um vídeo e vou gravar por 30 minutos, 40 minutos, 1 hora seguida. Então, eu vou realmente buscar retornar o meu cérebro a uma atenção expandida. Eu vou buscar fazer com que o meu cérebro e com que a minha memória expandam a minha atenção, que foi reduzida por ter passado muito tempo assistindo Reels no Instagram, rolando feed, fazendo coisas que requeriam pouco do meu cérebro e que ele precisava manter a atenção por poucos segundos ou minutos e que depois eu já mudava. É isso que acontece quando a gente coloca o nosso cérebro para agir dessa forma. Então, o primeiro ponto, a primeira dica que eu vou dar, né, a primeira coisa que eu fiz que me ajudou a sair desse looping de falta de atenção é exatamente não começar o meu dia nas redes sociais. É exatamente aproveitar o melhor momento do meu dia, que é assim que eu acordo, e assim, acordo, aí vivo esse momento, depois, sei lá, tomo café, porque também não é bom tomar café assim que acorda, né? O café mesmo. Então, a primeira coisa que eu faço, eu me levanto e vou para a missa. Ao retornar, eu já rezo. Passo um tempo em oração para depois ir tomar café. Então, eu coloco a primazia, as primeiras horas, os primeiros minutos do meu dia, eu dou inteiramente a Deus, que é, enfim, o meu Criador, é tudo que eu tenho, né? Assim, é o mais importante para mim. Então, no momento que você acorda e você já pega o celular, pronto, a sua atenção ao longo do seu dia já vai ser totalmente facelada. Isso eu já vivi, certo? Em fim de semana, por exemplo, que eu não vou pra missa de manhã cedo, eu vou pra missa em outro horário, tem vezes que eu pego o celular, às vezes até para resolver alguma coisa, alguém ficou de falar comigo, me mandar mensagem de manhã, e aí eu preciso pegar o celular, mas para mim é uma dor, hoje em dia é uma morte ter que pegar meu celular logo de manhã cedo, mas às vezes é necessário, né? Então eu tenho que pegar meu celular e eu percebo que eu fico distraída o dia inteiro. Pronto, meu dia vai ser de distração, eu vou ter que fazer coisas que não vão requerer tanto a minha atenção. Então talvez você já esteja vivendo dessa forma por muito tempo e nem se percebe e nem sabe que é por causa disso, por causa do celular. Você acha que é porque você tem TDAH, você acha que é porque você é distraída mesmo, que você é hiperativo, mas se você fizesse só isso, se você fizesse só isso por uma semana, eu já te garanto que você vai conseguir recobrar a sua atenção e o seu foco muito mais. Pode ter certeza disso. A segunda coisa que eu fiz foi baseado no livro A Única Coisa, né? Que eu já falei no vídeo passado, já falei em vários vídeos por aqui, de criar blocos de tempo para atividades que eu buscava viver, né? Ou seja, sendo a leitura, sendo a escrita, sendo a gravação de vídeos. Várias atividades que eram as mais importantes para mim e que eu queria vivê-las bem, eu buscava dedicar mais tempo e tempo contínuo a essas atividades.
sem nenhuma pausa, sem nenhuma distração com celular, com computador, com qualquer outra coisa. Então, eu dediquei um bloco de tempo de 1 hora, 2 horas, 3 horas. No livro A Única Coisa, ele sugere que seja um bloco de pelo menos 3 a 4 horas, né? Às vezes, no começo, você não vai conseguir fazer isso, criar um bloco tão longo, porque a sua distração, porque você está muito distraído, seu foco já tá muito difícil manter o foco por aquele tempo. Então eu sugiro o método Pomodoro, em que você pode ficar 25 minutos de foco total, 5 minutos de intervalo. 25 minutos de foco total, 5 minutos de intervalo. Mas se você já consegue ir além desses 25 minutos, eu te sugiro o ciclo ultradiano. Se aproveitar dos seus ciclos ultradianos. Então, nós, como seres humanos, temos alguns ciclos. A mulher, de forma específica, além desses ciclos que os homens têm, que é o ciclo circadiano, né, que é o nosso dia e a noite, as 24 horas no dia, é o ciclo circadiano, nós temos também o ciclo ultradiano, que é formado por tempos de foco e tempos de distração. Ou seja, você consegue perceber que você não consegue ficar focado diretamente por muito tempo. Então, sempre que a gente quando a gente começa a focar em uma coisa, existe um tempo limite para que o nosso foco desça e que a gente precise de um intervalo para poder recuperar esse foco. É como se a gente se reenergizasse de uma outra forma, trocando aquela atividade por uma outra atividade, para depois retornar ao foco de novo e continuar vivendo aquela atividade ou viver uma outra atividade. Então, assim, nesse ciclo ultradiano, o nosso foco, ele demora 1 hora e meia. Então, nós conseguimos ficar 1 hora e meia seguidas totalmente focados numa atividade, porque é assim que o nosso corpo funciona. O foco sobe, chega no ápice e depois vai descendo, e aí gera distração. Não sei se você já viveu isso, você está lendo um livro ali por 40 minutos, chegando perto de 1 hora, e você começa a não conseguir entender mais tanto o que aquele livro está dizendo. Você tem que voltar naquela página várias vezes. Aí você já vai percebendo que o seu foco já está diminuindo, já está chegando num momento em que você precisa reenergizá-lo ao fazer outra atividade. Ao sair daquela atividade e você vai lavar uma louça, você vai estender uma roupa, você vai fazer alguma outra coisa mas não vai entrar em rede social, por favor, porque isso só vai piorar. Você vai fazer algo, vai dar um tempo ali de 20 minutos de intervalo para depois voltar para aquela mesma atividade, aquele mesmo livro que você está lendo, ou fazer alguma outra atividade que também demande foco. Então, eu sugiro, se você já tem um pouco mais, se você já conseguiu recobrar um pouco mais do seu foco e da sua atenção, viver esse ciclo ultradiano, em que você vai colocando blocos de 90 minutos com intervalos de 20 minutos. Blocos de 90 minutos de foco e 20 minutos de intervalo. 90 minutos de foco e 20 minutos de intervalo. E você vai vivendo 1, 2 ou 3 blocos desse ao longo do seu dia. E que isso pode ter certeza que você vai, no fim do dia, se sentir muito mais feliz e realizado consigo mesmo do que você conseguiu alcançar e do quanto você conseguiu produzir, do que se você ficasse o dia inteiro distraído, vendo 1000 coisas no celular, no Instagram, qualquer rede social, e percebesse que você, na verdade, não conseguiu aprender nada, não conseguiu produzir nada. Você chegou no seu dia com um saldo zerado de produtividade. Porque eu sei que muitas vezes a gente se sente assim, eu já me senti muito assim, antes de sair desse caos na minha vida e conseguir me organizar melhor. Então, assim, e a última coisa que eu queria dizer é para que você possa cada vez mais ter essa consciência de ser intencional com o seu tempo. Porque como eu comecei a falar no começo do vídeo, o tempo, o foco, a atenção. O que é o tempo? O tempo focado é aquilo que a gente mais a gente valoriza na nossa vida. Porque o tempo que a gente passou e que a gente perdeu no Instagram, eu tenho certeza que você não chega no fim do dia e se sente orgulhoso daquele tempo que você passou no Instagram. Mas se você passar 1 hora lendo um livro, você vai chegar no fim do dia e vai dizer: nossa, que bom, eu consegui adiantar 50 páginas, 100 páginas daquele livro que eu estava lendo. Como eu aprendi, como eu cresci. Então, assim, o nosso tempo fazendo as coisas que a gente deseja fazer, para que no fim da nossa vida a gente se sinta bem conosco mesmos. E o nosso tempo dedicado às pessoas são os tempos mais bem empregados que a gente pode viver na nossa vida. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para que você hoje consiga se perceber como você está gastando o seu tempo, que é o recurso mais escasso que nós temos. Se você está gastando o seu tempo de forma atenta e focada, intencional diante daquilo que você quer viver na sua vida, ou de forma distraída, desfocada, desatenta.
De forma especial, se você for mulher, eu quero te convidar para participar do meu grupo de estudos femininos, e que a gente vai falar um pouco mais sobre produtividade feminina através do nosso ciclo, que é um terceiro ciclo que nós vivemos, que é o ciclo infradiano, que é dentro do nosso ciclo menstrual. Nós podemos nos aproveitar do nosso ciclo menstrual para viver melhor nossa produtividade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos também. E aqui no grupo dos estudos femininos, a gente tem um grupo no WhatsApp para falar sobre isso, para falar do corpo e da alma femininas e de como a gente pode viver melhor a nossa vida como mulheres, como produzir como uma mulher, como viver como uma mulher, como amar como uma mulher. Enfim, eu tô muito animada por esse grupo, espero que você também esteja e queira entrar nesse grupo. É totalmente gratuito, então sinta-se muito à vontade para entrar lá, se apresentar, e eu vou te acolher com todo amor e todo carinho. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e que você se atente de fato a buscar viver o seu tempo de forma mais intencional, de forma mais focada e mais atenta, porque realmente é o recurso mais escasso e mais importante que nós temos. É aquela dádiva que nos foi dada por Deus, é o nosso tempo, é a nossa vida. Então é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.